possa receber nesse momento as bênçãos e a autoridade da força maior, da inteligência suprema, da causa primária de todo esse universo. Que essa força possa reger as nossas mentes, os nossos corpos, as nossas emoções, a nossa sexualidade, a nossa espiritualidade nesse momento, para atendermos às necessidades de cada um de nós. Cada um diferenciado pela sua história, pela sua personalidade, pelas suas histórias espirituais, pelas suas personalidades espirituais, pelas diversas reencarnações, pelas diversas aventuras, desafios, sofrimentos, mortes, renascimentos que cada um aqui vivenciou no passado. Hoje somos o melhor que fizemos de nós mesmos na nossa existência tempo e espaço. Que Deus possa nos conceder esse autoencontro e essa autoiluminação, essa autossabedoria de sermos responsáveis por aquilo que somos hoje. Que nessa aula possamos reencontrar a verdadeira capacidade não de sermos felizes, mas de existirmos como filhos, filhas, como espíritos imortais da universalidade que é o amor. Que assim seja. Vamos então a alguns. Deixa eu só ver que eu vou sentar pra cá pra poder ver a dupla, ver o pessoal assim. Não peguei. Vamos então a algumas questões. Primeira questão. Eu ouvi. Vendo assim, a gente não está dentro da casa. A casa espírita não é fora do mundo, né? Não é fora dos problemas do mundo, ela está conectada, porque a humanidade é que move os problemas, é que move os desafios, move as soluções, responde, às vezes não responde, se duvida, às vezes não se duvida, mas a gente não pode dizer que da porta para dentro não existem essas problemáticas do mundo. Então a gente está inserido, cada um com um viés, cada um com uma situação, e também a gente não pode subentender que os problemas todos que nós passamos a nível econômico, a nível social, as turbulências que existem, elas não nos atingem. O que eu quero dizer com isso? Com todo esse nível de maturidade, também porque as faltas, mas não as faltas, mas as ausências dos encontros presenciais, o que não quer dizer que não haja um desenvolvimento de conteúdo, sim, a partir do momento que a gente está levando a sério, e porque vocês voltam, porque vocês estão conectados, não por uma noção de que se quer a prática mediúnica, mas por uma noção de ideológica, né? A ideologia que nos move, o estudo de ideia que nos move aqui é o que faz a gente estar aqui, ou seja, a filosofia espírita é que nos faz estar aqui. Esse pensar, esse livre pensar, sem ter barreira nenhuma, a gente poder falar o que quer falar, sem ter medo, porque a facilitadora vai dizer que não é, e vai podar, e vai assumir uma outra postura totalmente arrogante e não espírita, naquilo que se entende moralmente e eticamente. Então eu resolvi a gente fazer uma agilidade, mas estava dentro do nosso programa, mas a gente vai agir de maneira mais direta. O que vai acontecer? A gente termina dia 19, viu, gente? Só que é o seguinte, eu já sei que tem gente que vai viajar, né, Dulce? Sim. Dia 28, semana que vem, vocês vão receber por e-mail um texto para a leitura no dia 28. Esse texto é a preparação para a prática mediúnica das outras 3 aulas. Em que consiste essa prática mediúnica? Basicamente é o ambiente mediúnico, a harmonização mediúnica, e aí o resto vocês estarão coparticipando desse processo aí. São 3 encontros para a gente fazer esse fechamento entre nós aqui. E é basicamente isso que vai acontecer nos 3 encontros. Aí não teremos teoria nesses 3 dias? Nesses 3 dias, esse é um grande engano. A teoria existe na prática, porque a teoria é a movimentação das ideias, enquanto a gente vai, de repente, criar um problema. A prática é a melhor maneira de se ver a teoria. Sim, mas a minha pergunta, então, não foi feliz na minha colocação.
A minha pergunta é assim, Vai ter aula. tu vais fazer onde? A gente vai fazer a prévia, uma mediúnica, não, porque uma mediúnica é mais complexa, mas a gente vai ter assistência dos espíritos para fazer um laboratório mediúnico. Por quê? Não, porque eu gostaria, inclusive isso, o que me move é isso, eu quero Sim. ver toda essa fala que tu tens tido, eu quero ver a prática, por isso que eu perguntei. E eu até tenho uma viagem programada, mas por isso que eu te perguntei. Semestre que vem, essas práticas elas vão ser rotineiras. A gente vai fazer, a princípio, se tem uma noção de fazer 2 aulas teóricas e 2 práticas, 2 teóricas e 2 práticas. Essa prática chama-se desenvolvimento mediúnico, não é uma reunião mediúnica de atendimento aos espíritos, ela é uma reunião para o desenvolvimento mediúnico. Esse desenvolvimento, ele não é um desenvolvimento, porque a partir do momento que a mediunidade é um processo biológico, ela vem conforme a transmissão genética dos indivíduos, de pai para filho, de pai para filho, de mãe para filho, de mãe para filho. Então, o desenvolvimento que se entende é um desenvolvimento biológico a longo prazo, não existe evolução de uma geração para outra, ela é a longo prazo. O que nós vamos fazer, na verdade, e iniciar nessas 3 práticas mediúnicas, é uma educação mediúnica. Essa educação mediúnica, e aí o texto que vocês vão receber, ele vai estar dito isso, é exatamente observar, por exemplo, diálogos prévios antes da reunião mediúnica, diálogos esses que fazem a gente se emocionar de maneira positiva ou negativa, porque também a euforia ela pode prejudicar o andamento, sim. Por quê? Porque faz uma explosão de fluidos ao nosso redor que a gente chega e desarmoniza tudo, né? O nível do diálogo, o descanso, a alimentação naquele dia. Não quer dizer que não possa comer churrascada, pode comer churrascada, mas é a alimentação no sentido da gente entender que o estômago pesado também diminui a frequência biológica, diminui a frequência fluídica. Por quê? Porque a gente fica desatendido, gasta energia em digerir, mas não gasta energia biológica em poder pensar o que está se fazendo ali. Primeiramente, obviamente, na primeira prática mediúnica, a gente não vai se servir de papel e nem de lápis, nem de nada. Vai ser uma prática mediúnica de identificação do corpo de vocês em relação à prática, porque vocês não são o corpo de vocês, né? Isso é muito interessante. A Maria do Carmo parece que chegou aqui, pá, já esse texto que tu vai nos mandar. Eu vou mandar primeiro. Mas de quem é, tu sabe? Ele vai ser da Federação Espírita. Da fé. Mas não tem autor. Ele é na verdade resultado. Esse Carlos Campetti aqui é o responsável pela. Qual que é a tua preocupação, Maria? Eu tô ansiosa que chegue, sabe? Eu tô assim na expectativa e venho e não, sabe? Eu tô louca para começar, para ver a tua prática, para ver mas não tem... a execução, entende? Eu sugiro que tu envie o texto no domingo. Oi, meu amor? Eu sugiro que tu envie o texto no domingo, que a gente possa ler ele um dia antes para fazer a preparação. Não, mas hoje eu já tava pensando em mandar hoje. Que a gente vai mandar. Já mandar hoje, não, para vocês terem, até para quem não quiser ler na segunda, leia durante o texto, faça uma Vamos preparar melhor, né? Senão a gente lê no dia. Não. Vai mandar na segunda. Não. Tá. Perfeito. Até porque se eu mandar hoje, tem 2 semanas para ler bem o texto. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que essa prática ela não é uma reunião mediúnica, então ela não faz as pessoas irem para a reunião mediúnica. Ela é exatamente a prova, entre aspas, daquilo que vocês têm feito em relação à mediunidade, é o estudo de vocês. É na prática, e a Maria vai ver a minha prática. Não vai ver a minha prática. Vai ver a prática do grupo, porque o grupo é que realmente é o grupo. Então tu não vai ver eu em ação. Tu vai ver o meu método de me movimentar em relação à prática. Até porque são pessoas, né? Não é um... Sim, exatamente. Mas o que tu vai ver só é a minha movimentação em relação ao grupo. Mas a gente vai poder entender como é que o grupo se firma enquanto coletivo mediúnico, né? Eu queria saber, fiquei muito curiosa, acabei ficando com a perna estava toda esfoladinha.
como que foi aquela experiência das palavras? Eu fiquei muito curiosa, extremamente curiosa, para saber como foram aquelas experiências com as palavras. Quem não veio, a gente fez uma discussão, a gente fez um estudo sobre algumas virtudes, relacionou, cada um fez uma autoanálise sobre o seu último vício aplicado naquele dia, e aí eu fui anotando a falta o que faltava, o que na verdade era um vício, né? E aí depois a gente sorteou no final um vício do outro, no grupo, e era para pôr em prática a observação daquele vício presente no nosso dia a dia, né? Como é que foi, Cris? O meu, por incrível que pareça, acho que eu fiz tudo ao contrário. O meu eu peguei a raiva, né? E aí eu não sei se foi uma autovigilância minha, né? Ou algo assim que... Eu fiquei tão tranquila aquelas semanas ali, que eu disse, mas será que eu estou me vigiando em função da palavra ou o quê, né? Porque a gente falou em raiva, porque às vezes tem uma raivinha na hora da direção, né? Umas coisas que todo mundo sabe. Não é para todo mundo, mas... E eu não sei, eu me senti bem nesse sentido, assim. Não tive aquela ganinha, aquela raivinha que eu disse que eu tive aquela semana, inclusive no dia da aula, né? Eu não tive. Não sei se foi uma autovigilância ou o quê, mas eu fiquei bem, assim. Acho que eu fiquei até acho que dá pra dizer que eu fiquei me cuidando. Acho que não, mas não precisa sentir isso, né? Vamos pensar de outra forma, vamos agir de outra forma. Sim. Cris? Então eu tirei a palavra exatamente a minha palavra aquele dia. Que foi a culpa. E aí, na segunda semana agora eu não mexi muito nisso, não. Mas na primeira eu na hora que vinha, eu via que acionava. E eu gosto de lidar assim com o sentimento às vezes. E eu fiz bastante isso com relação à culpa, porque era a minha busca, né? Uhum. E aí eu fui vendo interiormente o quanto ela é mais funda e mais densa, porque realmente a gente expõe, né? Até coloca. E, nossa, eu me surpreendi comigo mesma de vendo que como tem coisa para trabalhar, como tem sentimento para mexer, né? E isso que tu falou é interessante, tu falou do funda e densa, né? Quando a gente começa a dar característica, dar forma para o sentimento, a gente começa a ver ele de maneira a saber, a estudar ele melhor. Eu gosto de fazer isso. Quando eu estou e afloro um sentimento, qualquer um que não seja aquela coisa que a gente está neutro, assim, né? Aí na hora eu disse, nossa, por que tu está sentindo isso, Cristina? Né? E eu gosto dessa autoanálise. Então isso para mim, na verdade, até essa questão da prática mediúnica, assim, que chama, não é o que me chama mais a atenção. Essa questão de estudar eu mesmo, me autoanalisar, eu acho que é um movimento bem legal de se fazer assim, a gente como a gente mesmo. Então para aquela semana foi uma semana também de descoberta comigo mesmo. São sentimentos que a gente não percebe, a gente conversando juntos, né, ali, a gente foi, que nem eu estava dizendo, eu acho que eu não pensei que eu sentia tanta raiva, assim. Aí aquela semana eu também fiquei trabalhando, mas por que tu tá assim, por que tu não te acalma, porque, né, então eu acho que o que tu não percebe é o que o outro te diz, né. Às vezes a gente não percebe o que a gente está sentindo. E o legal é que eu achei que a gente foi trocando os papéis, né, e eu peguei os dois anteriores, para mim não seria uma grande questão, assim. E quando chegou, eu disse, nossa, realmente chegou o meu, né? E aí começa a refletir. Mais alguém? Ana? O meu foi a mágoa, que a conversa foi a que gerou. E na troca também, a mágoa foi o que voltou, que era tinha que ficar comigo mesmo. E como é que foi essa? Eu realmente, assim, eu passei a analisar situações que fizeram ficar magoada, assim, e que eu achava que parece que estava sepultado aquele caso, que eu já não estava dando muita importância para aquele sentimento, mas depois eu comecei a ver, de repente, assim, às vezes surge uma conversa em que aquela mágoa aflora. Mas eu estou procurando sempre vencer, eu acho que não é um sentimento muito... Isso, se vocês soubessem
o quanto esse movimento que a gente tem feito dessas emoções, principalmente emoções, o quanto isso cria uma maturidade espiritual individual em cada médium, e o quanto isso vai acabar diminuindo as intempéries da prática mediúnica quando numa possível influenciação, quando numa possível obsessão, porque a gente só tem uma maneira de identificar isso através das emoções. A gente começa a sentir coisas muito estranhas, que é muito complexa, muito elaborada, e não foi a gente que elaborou, senão foi a gente que elaborou, alguém elaborou, e alguém está colocando dentro de mim isso. Alguém está conseguindo colocar isso dentro de mim. Quem é inconsciente de si mesmo, não inconsciente psíquico, mas inconsciente emocional, do seu status de emocionalidade, assim, ó, é um vulcão de emoções, é um tobogã de espírito, sabe? Tobogã de espírito é legal. Tobogã de espírito passa, e não entende quem está passando, não entende o que estava, mas quando vê já foi, sabe? Esse é o grande desequilíbrio das pessoas, porque em tese as pessoas por si só elas não têm tamanha loucura. O problema é que elas acabam sendo grandes portadores de vozes que elas sequer sabem que existem ao redor delas. E esse processo, olha só, essas emoções, a gente só tem um meio também o único método de você trabalhar essas emoções é através do pensamento. Não existe um instrumento que você consiga cavar o seu interior. É o pensamento. Quando tu diz assim, e eu senti vir pra cá, no meio da conversa eu senti aquilo que não estava vir. Essa identificação é mental, é mental no sentido das ideias. Você sentiu a mágoa, você sabe que é a mágoa, o seu pensamento identificou a mágoa. Se você não tem controle do seu pensamento, que é um movimento filosófico, se você não pensa, não usa, não estrutura, não analisa, é simplesmente um matagal na sua cabeça de pensamento. É um matagal, assim, vai crescendo, vai criando bicho, você não vai... Agora, quando você faz esse exercício mental, que é limpar o matagal, é limpar, é cortar, é tudo que se faz num sítio, é mais difícil você ver coisas entrando que não tinham que estar ali. Eu não sei se é no nível de inconsciente, mas assim, ó, o que eu percebo na mediúnica, e isso que falasse dos sentimentos, eu sempre digo que a mediunidade me possibilita sentimentos numa mesa mediúnica que, como Maria Helena, nunca senti, sabe? Então, eu não sei se esse processo que tu está falando aí, né, de tu vasculhar o mato, o crescimento, se eu fiz inconscientemente. Mas eu consigo identificar, por exemplo, saudade. Eu sinto saudade, até às vezes me envergonho. Eu tenho uma filha que não mora aqui, eu não, assim, vejo amigas minhas morrendo. Eu não tenho isso, e até me envergonho. Como médium, numa mesa mediúnica, eu senti já saudade que não tem como eu descrever. Maria Helena nunca sentiu, sabe? Dor, a saudade, emoção. Eu sou uma pessoa que não chora, não vou às lágrimas. Agora eu tive uma experiência bem interessante, que a minha filha foi para Machu Picchu, nesse período que eu fui para lá ficar com a minha neta. E Machu Picchu é um lugar meio mágico, assim, acontecem coisas, né? E aconteceu, ela relatou um fato que aconteceu, que o meu marido, o pai dela é falecido há 24 anos, e ela diz assim, ó, Luara, me encontrei com o pai. Aí o meu filho botou assim, como assim? O meu bilhete estava no nome do pai. Daí nós ficamos sem entregar, como assim, que bilhete, o que é isso? E aí assim, houve um engano, que no Peru as pessoas na identidade não têm o nome do pai e da mãe, a filiação não consta. E aqui no Brasil nós temos. E a pessoa no hotel, quando pegou a identidade dela e fez os bilhetes para os vales sagrados, botou Paulo Roberto Martins. Ela chega no primeiro vale e aí não é para Paulo Roberto Martins esse bilhete. Ela disse, não, esse é para meu pai, ele é morto. Não, é intransferível. E entrando gente, ela disse, não, parei, é meu, olha aqui. Aí ela chamou o guia e tal. E solucionaram ali. No segundo, aí liga para o hotel e fala, de novo, Paulo Martins.
Aí o guia, que é um guia espiritual, também guia turístico, e no sentido da espiritualidade, mas que tanto aparece Paulo Martins? Tu tem algum problema com teu pai? E aí acontece uma catarse maravilhosa. Daí eu me emocionei. Pela primeira vez, como Maria Helena, eu enchi meus olhos d'água lendo o relato que ela botou do encontro dela com o pai num vale sagrado lá no Peru. Então, assim, ó, isso aí pra mim foi fantástico, porque eu não me emociono, é ruim não se emocionar. E como médium, eu me emociono. Como médium, tu se emociona no sentido de que as experiências emocionais que você passa é dos espíritos. Agora, isso que a Maria Helena está falando é muito interessante porque... Obrigado, Mauro. Um dos objetivos que a gente diz da reunião mediúnica em relação ao médium é qual? Como é? Repete a pergunta. Nem eu fiquei pensando, o que eu perguntei? Não, eu sei que eu perguntei corretamente, mas aí eu fiquei, já fui viajando. Qual é o objetivo da reunião mediúnica em relação ao médium? Para o médium, para que o médium está na reunião mediúnica? A gente já conversou isso. E essa aprendizagem, essa evolução é científica, é filosófica, é uma educação moral. Quando a gente fala educação moral, é uma educação do bombardeamento das emoções, né? E é por isso que quanto mais profícua, ou seja, quanto mais produtiva uma reunião mediúnica, mais o médium se descobre enquanto imortalidade espiritual, enquanto emocionalidade espiritual. E isso coletivo tem que estar levando. A existência do médium enquanto espírito imortal é vista, por isso que há uma emoção muito grande. Eu sentia isso em relação aos estudos... Porque é chato não ter emoções. Mas claro, não faz sentido. Sabe? Aí eu vi assim, olha, ele se despedem chorando. Vai, não me desceu meus olhos. Tem que tomar cuidado, porque às vezes um tom piegas de... Porque às vezes assim, ó, não é o caso, pelo amor de Deus. Às vezes tá todo mundo com saudade dos parentes, porque todos os parentes morreram. Aí chega lá, vê o espírito contando, e aí é uma emoção novela, tu entende? Não é o caso. Mas às vezes é uma emoção novela porque emociona a história. Às vezes emociona a história do espírito que foi contada ali, emociona. Essa emoção, essa lágrima, esse estado emocional não significa um processo educativo do médium. Significa um status quo ali de alguém que está coparticipando de um momento que é bonito. Se tu vê, por exemplo, um filho nascer de dentro da sua mãe, um parto, não é parente de você, você se emociona, você tem... Não, mas é um caso. Mas, em algum momento... Sabe, me sinto assim, um ET, porque eu vi... Mas assim, ó, Maria Helena, se emocionar não significa chorar. Não, mas não me emociono, não, nem choro. Bom, por isso que você está aqui, né, no curso, né? Uma coisa, no meio disso tudo, a gente começa a aprender que um grupo de estudo, para além da leitura obsessiva, porque nós somos leitores obsessivos, né? Começou o curso capítulo 1, médios de efeito samba, que entenderam? Sim, então tá bom. Médios de efeito, entenderam? Tá bom. Ih, gente, já bateu, vamos terminar, semana que vem a gente continua nesse livrinho aqui, tá bom? Todo mundo bem? Ah, então tá ótimo. Aí termina, e como é que tá tua mãe? Tá ótimo, então ele já sai gritando da sala, né? Já vai embora e, pô, né? Essa estrutura, ela atende às nossas motivações da existência. Enquanto você existe, tira a ideia de ser espírita, pega a ideia de ser espírito. A sua existência espiritual, ela é atendida nesse grupo de estudo que você está? Você sai existindo enquanto espírito? Às vezes não. Tem que tomar cuidado assim, porque às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está assim, a gente está assado, mas há um nível de motivação em relação ao grupo, em relação ao envolvimento, né? Às vezes um dá suporte para o outro. Às vezes os outros dão suporte para um.
O que eu quero dizer para vocês é que essa experiência do curso foi uma experiência nova não só para vocês, mas para mim também, porque geralmente eu tinha dispositivos de controle em relação àquilo que eu estava fazendo na outra instituição. Claro que tinha muita liberdade mesmo, assim, ó. A Jaqueline sabe o quanto eu reorganizei tudo em relação a currículo, a trabalho, a forma de aprender. Cada ESG, no final do semestre, apresentava um trabalho no simpósio de estudo da doutrina espírita. Os grupos tinham 2 semanas para preparar o material que eles estudaram ao longo e eles apresentavam para os outros ESGs num sábado de manhã, que era um encontro dos ESGs e do CIED. O pessoal do CIED assistiu o pessoal do ESG e ficava motivado a iniciar o ESG. Porque via que os estudos eles eram estudos de livre pensamento, de liberdade de pesquisa, não era uma coisa dada, era uma coisa construída, né? E se é construída, a sua vida faz parte daquela construção, está marcada ali, tem mais presença da existência dos indivíduos. Bom, era uma movimentação só. Início do ano a gente fazia aula magna, que eram todas as turmas que tinham feito matrícula ao longo do semestre, que aí tinham as datas de matrícula, né? A gente chegou a fazer, quando as pessoas passavam do CIED para o ESG, a gente fazia entrevista com os indivíduos, para ver se estavam num nível de entender o que eles iam fazer durante 3 anos. Por quê? Porque às vezes eram 20 vagas e o indivíduo entrava numa vaga de uma pessoa que queria. E a outra pessoa que queria, ela ficaria 3 anos. Essa pessoa que está ali, ela não ficava às vezes 6 meses. Essa formação é uma formação, como dizer o Plano Pires, que é um dos nossos carros-chefes de pensamento aqui. Essa estrutura é uma estrutura de universidade, de escola, de um local de estudo. Um local de estudo sério, não é qualquer um que entra aqui, senta aqui e vai falar, por quê? De onde é que você veio? Por que você está aqui? Isso aqui é uma formação, aqui é se é templo de filosofia. Que religião a gente faz das emoções. O reino de Deus, na proposta cristã e espírita, o reino de Deus está onde? Na consciência. Dentro de nós. Ou dentro da perspectiva espírita, na nossa consciência. Então, nada disso daqui é reino de Deus. Inclusive um livro. Nada do que a gente faça de forma é o reino de Deus. Porque o que tem dentro não tem forma. Mas qual é a emoção? A raiva tem forma de quê? A culpa tem forma de quê? O perdão tem forma de quê? A caridade tem forma de quê? Não tem. O reino de Deus é isso. É uma não formação de nada, mas a gente tenta formar essas coisas, a gente tenta materializar. O sorriso como sendo bondade, não é mesmo? O abraço como sendo solidariedade. O empréstimo como sendo auxílio. Quando na verdade a gente não está com vontade de fazer nada disso. Porque a forma, como diz Allan Kardec, nada vale. O pensamento é tudo. E o pensamento é esse interior. O pensamento, para além do o pensamento, para além da ideia, é o nosso interior. E o nosso interior é onde nós residimos em espírito e verdade. Entre aspas. Eu estou tentando motivar vocês a entender o seguinte, que primeiro, e isso entra dentro da perspectiva de humildade que nos cabe, nem todo mundo está apto dentro desse grupo, está apto a entrar para uma reunião mediúnica que já ocorre dentro da casa. Isso é um fato indiscriminado em relação a tudo, em relação a toda a proposta. Então é por isso que aqui, nessas práticas mediúnicas, que não é a reunião em si, é esse momento de educação, talvez algumas pessoas se descubram aptas assim a adiantarem o seu desenvolvimento mediúnico, a estarem mais próximas à realidade que a gente está discutindo. Sim, não. Pode ser que se chegue nisso, ou não, mas eu duvido que não, porque um dos objetivos também de nós falharmos feriado, a gente não vai fazer feriado, lembra disso na minha história? Mas depois eu pensei, analisando o grupo, analisando as pessoas do grupo, porque eu tenho que fazer essa análise, mas não é uma análise de julgamento, é uma análise de o quanto a personalidade forma aquele coletivo. Eu pensei, o grupo não vai andar se nós não fizermos isso, por quê? Vai acabar fixando pessoas que não vão participar. Aí as pessoas vão saindo, lembra? Lembra o tamanho do grupo? Até que o grupo é considerável. Eu acho extraordinário o grupo ter um número desses. E ainda está faltando gente hoje.
E aí você percebe que a quantidade de pessoas que estavam no início, algumas saíram por causa de profissão, por causa de trabalho, por causa disso, por causa da família e tal e tal. São outras, isso que eu digo, são outras prioridades existenciais. Quando a gente entra numa reunião mediúnica, a nossa prioridade existencial é o quê? Nós mesmos. Isso não é um tom de orgulho, é um tom de autocuidado, de auto-amor. Meu Deus do céu, se a maior parte dos médicos percebessem o nível de, com todo respeito, cagada que fazem na sua existência, em relação a como eles se comportam na reunião mediúnica. Aí eu falo, né, pelo amor de Deus, vocês devem sentir uma falta de mim ao agradecer a Deus que eu tenho na segunda-feira, que é um troço de novo. E eu quero tornar cada vez mais interessante essas nossas aulas. Interessante em que nível? Prática, teoria, mas a discussão, o nosso envolvimento. Essas perguntas que se fazem antes do início, elas são importantíssimas. Até foi muito... isso eu digo que é um movimento espiritual, de influência espiritual. Porque eu lá embaixo estava falando com as meninas do outro grupo da Glauce, e elas perguntaram quando ele vai fazer palestra e tal. Eu digo, Guria, está difícil vir aqui e tal, em outros dias, por causa disso, por causa daquilo e tal. E aí eu disse assim, mas agora a gente vai ver se a gente consegue passar um mini curso. E quem é que fez o mini curso agora desde janeiro que eu dei aqui? Ou de fevereiro? Que foi sobre educação para a morte. Lembra que experiência incrível? No último dia foi aqueles relatos, né? A Dulce estava aí. Não, relato foi o penúltimo. Aí no penúltimo dia, aquilo pra mim é incrível. No penúltimo dia, um curso de preparação para a morte, cada um falando da sua relação com a morte. Eu dialogando, conversando. Aí eu olho ali pro lado, tem um rapaz novo, um senhor, na verdade. O senhor quer falar isso, senhor, com essa relação com a morte? Eu prefiro não falar e tal. E aí a travesti é atrevida, né? A gente tem que ser atrevida. Atrevida no sentido de perguntar, porque às vezes a pessoa não tá, ela precisa de mais uma motivação. Aí eu dei a motivação pra ela. Aí eu perguntei pro senhor, aí eu digo, tá aí, por quê? Porque eu só vim aqui hoje, nesse horário, nesse único grupo que tá aqui, porque eu perdi meu pai essa semana. Foi no dia? Foi no dia? Eu perdi meu pai hoje. Então, eu perdi meu pai hoje e aí eu vim procurar o centro espírita. O curso, naquele momento, aquela aula era relatos de perda de pessoas e como a doutrina espírita influencia isso. Eu fico arrepiado. Isso a gente percebe a inteligência espiritual por detrás disso. Quase cia espiritual, de como eles levam. E como, independente do trabalho que está sendo fornecido, o trabalho deve obrigatoriamente ser sério. Porque se a gente estivesse levando no oba-oba aquele cara dali, a gente não sabe o que ele poderia fazer. Com a sua existência, não quer que ele vá. Não é que ele vá se matar. A gente tem essa problemática, a gente acha que as pessoas vão se matar porque a gente sabe, quem vai se matar já está morto internamente. Não vai para o centro espírita, não vai procurar ajuda nenhuma, já está morto. Não vê mais vida na sua existência. Ou alguém percebe isso, porque é muito sutil. Pessoa que fica dizendo, eu vou me matar, 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 precisa de um outro tipo de tratamento, porque quem se mata, se mata. E por isso que é muito mais difícil a gente perceber o suicídio, que é um processo. Para alguém chegar e se matar, tem que estar num nível de mutilação lenta, tem que diminuir a visão da sua existência. Tem que apagar os pontos de memória do que foi bom e começar a ver, e aí quando vê, isso é o que se cria o processo mais tarde espiritual de ovoidização. Ovoidização é a reestruturação do perispírito em um ovo, em um ovoide, em um enclausuramento. E isso é um processo muito, isso que geralmente o que acontece com o espírito que se suicida? Durante várias vezes. Choques de fluido vital no seu perispírito. Para além disso, uma formação cabulosa, desarmônica, uma formação perturbadora, emocionalmente. Perceba, por exemplo, o estado emocional de alguém que perde alguém. Não é um estado horrível? A gente sente, não sente? Imagina alguém que perde a si mesmo. Porque quando você perde alguém, esse alguém em algum momento você vai ressignificar. O afastamento vai se ressignificar. E quando você perde a si mesmo, a ausência é presença. Você entende? Isso é muito dolorido. É muito dolorido. E enfim. E aí foi assim que aconteceu esse curso
E aí, por isso que a gente vai pensar, e aí quando eu chegar lá embaixo, eu disse, a gente vai fazer esse janeiro agora um curso de, se tudo der certo, sexualidade e espiritismo. Um curso de verão. E aí as gurias disseram, legal, vamos fazer. Quando eu subi, a Cris conta um relato de uma dificuldade, uma questão educativa em relação aos filhos sobre sexualidade, que é em relação à relação desse vídeo pornográfico, baixando o celular, como é que lida, né? E aí no fundo a gente começa a compreender que não é como é que lida na forma, é como é que lida na estrutura interna, como é que tu lida com isso internamente, né? Sabendo que o prazer é uma coisa boa, sabendo que estava sendo relacionado ali uma coisa boa. Qual é o significado social daquilo, qual é o significado existencial daquilo, tanto para o filho quanto para você. É complexo demais. E acho que vai ser uma boa formação para vocês. Semestre que vem, todo o processo vai ser construído em relação à prática, em relação à teoria. Vai ser mais prática ou mais teoria? Depende de como que a gente vai voltar das férias. Lembra que eu vou entregar para vocês agora, nesse iniciozinho aqui, dia 5? Que dia que tu viaja, Lúcia? Eu, dia 10. Então dá tempo. Você vem dia 5. Dia 5 eu vou trazer as apostilazinhas para vocês lerem no verão, as apostilas. Que é o livro, na verdade, que vai embasar nossas primeiras discussões em março do ano que vem. Que é sobre a existência, enfim, sobre a morte, discute a morte, que é um texto do Platão, que é maravilhoso. Maravilhoso, mas a gente tem que ter um estudo, tem que se jogar, é como entrar no meio do mato, né? É como entrar no meio do mato. Um sítio que não é entrado, que não é vivenciado, que não é experienciado, começa a acumular, quando vê, é difícil entrar, né? É a mesma coisa, uma mente que não tem essa propriedade de conviver com leitura, mas não é a leitura em si, mas é a reflexão, porque às vezes a gente lê, só que passa tão batido, a gente lê num mecanicismo, aí dorme, aí no outro dia lê um parágrafo que não tem nada a ver, mas tá no impulso, né? Não, mas é a leitura do questionamento. E aí, conforme for o retorno de vocês, a gente vai fazer talvez mais partes teóricas, ou mais partes práticas, ou dividir, mas depende muito de como... Não é o estado de vocês, porque vocês podem voltar acabados das férias, ou com todo o gás, mas de acordo com o resultado teórico que vocês fizeram nas férias. Isso é muito importante mesmo. Eu tô louca para ver vocês 2 meses longe dessas discussões, para ver o quanto vocês vão voltar em uma autonomia espiritual muito grande. Dizer, eu soube que aconteceu tal coisa, e aí o grupo, eu poderia falar isso no grupo, eu poderia ouvir algo sobre isso no grupo, eu poderia tirar uma dúvida, eu poderia contextualizar. Tem aspecto mediúnico ou tem aspecto emocional, ambos falam do mesmo fenômeno humano, mas eu consegui resolver sozinha, foi de boa, foi bacana, foi bom eu me sentir livre e independente nesse sentido. É capaz, no segundo semestre, eu vou fazer transferência de curso na minha faculdade. Vou sair da licenciatura em Ciências da Natureza para ir para a licenciatura em Ciências Sociais. E talvez o curso seja noturno, mas isso depende se houver vaga na transferência externa da faculdade que eu estudo, que é federal, para a URGS. Então tudo pode acontecer no que vem. Por isso que no primeiro semestre eu quero catalisar esse processo de formação mediúnica de vocês. Vocês estão me entendendo? Porque se houver transferência, não tem curso no segundo semestre de 2017. Vocês estão entendendo? Que seria quarto semestre do curso, 2 anos. Mas não quer dizer nada que a gente não possa fazer em um semestre e meio, um ano e meio, um semestre e meio. 3 semestres ou 1 ano e meio. O que eu quero mesmo é que vocês experienciem isso daqui com toda a existência de vocês. Que seja importante, que não venham aqui só porque é a Atena que está dando o curso, só porque eu sou obrigada por um processo de culpa, né? Eu tenho que estar sentado aqui porque eu preciso fazer algum movimento religioso. Eu tenho que estar vinculado para proteção. Isso existe, gente. Isso existe. Tem gente que você não vem receber passe toda semana, tem uma síncope. Então o passe não é tão bom, porque a ausência do passe, que é o passe, provoca tanto mal-estar quanto o passe não existe na tua vida. Porque a gente não sabe fazer preces em casa, a gente não sabe meditar, relaxar, observar. A gente não sabe, enfim, fazer uma... Ligando? Vê como é que foi a tua palavra.
Na verdade, como eu não vi, né? Eu tava viajando. Ah, tu não veio? Não vi. Daí na última. Ah, e tu aula, perguntou pro meu grupo se Foi 2 o que eram as palavras. Não, porque eu Não, era eu feriado. vi a aula, né? O áudio, né? Eu ouvi o áudio, né? E daí semana passada pra vir, daí eu fiquei olhando a lua lá. Me perdi no tempo. Não, mas não tinha. Não tinha, eu que bom que eu não vi então, né? Aí convidei uma amiga que tinha uma luneta pra ir lá em casa. Cara, tu tava onde? No mundo da Daí eu lua. fiquei maravilhada, agora eu gosto de ai, tchau, porque essa aula aí. São 3 semanas então, né? Porque eu viajei a outra turma, teve um programa na terra. Então eu peguei e consegui falar assim. Aham, já vi. Eu mandei confetes hoje pelo WhatsApp, eu tava feliz que já faz 3 semanas. Aí a Maria me pergunta, vai ter aula hoje? Vai. Qual o conteúdo? Mediunidade. Qual que é a aula sobre... Deu um nojão daqui. Eu sei. Eu tô saindo. Sim, mas que curso eu tô fazendo mais desde pequeno. Eu também, eu achei. Mas Não. Deus em tudo isso aí. Perdoa. Como eu peço paciência, quem manda pedir? Deus manda. Ai, gente. Mas assim... Mas eu me Fecha bem com a palavra. tapada de novo. Hã? Fecha bem com a palavra que eu peguei, maturidade. A questão é que a gente vai fazer esse movimento todo, acho que é bem importante a gente ter essa ciência. Essas 3 datas de prática, eu peço assim, tirando a Dulce, que não vai vir nas 2 últimas, aí ela vai se acoplar ao grupo de maneira diferente, porque eu não posso colocar alguém no grupo que não venha em alguma das 3, vocês entenderam? Eu acho que dia 5 eu não venho, porque eu venho no dia do aniversário do meu filho. Tá, mas aí nos outros dias a gente te reorganiza de outra maneira também. Eu preciso ter a certeza de pessoas que venham nas 3 datas. Eu preciso ter certeza de pessoas que venham nas 3 datas para poder fazer um grupo ali na reunião mediúnica ao redor da mesa de maneira concreta. Só faltaria se eu desencarnar, mas aí eu tenho. Aí, então você que também não vai pra mesa. Ficar sentada aqui do meu lado. Não vamos fazer amigo secreto, tá, gente? Porque você já tem amigos secretos e tudo. Eu tô falando isso de agora porque assim, ó, toda semana que vem que tem o texto, dezembro vai passar assim, ó, vamos ver, terminou segunda-feira do nosso curso. E a mediunidade é o curso, então, né? O assunto da aula que vem também. Sempre é. Dia 28 vai ficar em casa se preparando. Eu vou me não preparar vai em mudar na hora que casa. Não é presencialmente. Não. Não. 28 eu vou ficar em casa se preparando. Vocês só vão perceber o quê? Vocês vão perceber o quê? Não tem. Vocês vão perceber o quê? Que a formação de vocês é uma formação que não precisa do espaço sala, precisa do espaço interno. Isso eu tô falando assim, ó, da maior seriedade possível. E desde a primeira vez. Sim. Você fala isso. Até porque assim, estar com o corpo não significa estar com a sua existência. E isso é muito importante vocês entenderem. Então, por enquanto, ninguém nunca me disse nada, nunca ninguém me disse nada. Ah, porque então não veio nada, nunca me veio justificar. Se justificar, vai ouvir. Mas não, a formação é uma formação humana. As pessoas estão vivendo humanidade e mediunidade ao longo do tempo. E também vocês pegaram, e eu depois fiquei pensando assim, gente, francamente, eu peguei tão forte com vocês no início, mas tão forte naquele primeiro semestre, que vocês viraram da vez. Sim. Viraram da vez. A Maria, então assim, ó, me largou, mas Deus veio falar do Nu, tem que ver o Nu que eu pegava de ti nas aulas. Digo, aí ele falava, mas eu entendi, mas eu não vou conseguir ser assim, eu não vou conseguir ser essa da vai, porque me tapava de nojo, é a sua descrença em relação à sua potência. Bem com essa. Mas a questão é que a gente vai acabar entendendo que a gente fez o melhor para cada um aqui. E cada um fez o melhor de si, dessa experiência. Quem mais pegou a palavra? Eu peguei. Meu amor. A minha foi irritabilidade. É interessante, né? Porque a gente pegou justamente, a gente distribuiu, redistribuiu e distribuiu de novo, porque não me lembro o que tinha acontecido. E foi justamente o sentimento que eu tive, né? De ficar irritada. E como vocês colocaram, foi interessante, né? Aí a gente começa a ver a inteligência maior, né? A gente começa a ver as coisas se encaixando,
porque aí eu comecei a cuidar, né? Comecei a observar. Volta e meia eu me esquecia, mas aí daqui a pouco eu me lembrava, sabe, em determinados momentos, e eu fiquei menos irritada. Eu comecei a entender melhor, sabe, as situações assim, e me observar, que nem vocês colocaram, a gente começa a se observar mais, e é assim uma coisa subconsciente, sei lá, porque a gente eu não estava ali cuidando, sabe, que a coisa acontece, né? A gente explode, mas começou e também ajuda, né? Aí eu comecei a cuidar e sabe que eu estou mais tranquila, me desarmonizei menos nessa questão de me irritar. Me irrita ainda, tá? Mas tô bem interessante, assim, tô com mais bom senso, assim, tô me irritando menos, as coisas não estão me irritando tanto em determinadas situações. Pois é, isso é uma coisa que me surpreende. Agora, uma coisa interessante de ouvir essa fala das palavras é que todas vocês que deram um depoimento, o que a gente vê assim é que quando se preocuparam com o sentimento, né, aquele fator ali, irritabilidade, né, a culpa, já o processo começou, né? E assim, qual foi? A minha raiva. Raiva. Pô, não senti raiva. Parece que quando tu introjeta, Isso mesmo. né? Parece que já começa a um desencadear, processo, né? Primeiro, o autoconhecimento, né? Quer dizer, é um sentimento que tu tem que trabalhar. Então, quando tu já introjeta na tua psique, eu tenho que trabalhar a raiva. E bem interessante Já que tu colocaste, começa o processo. porque a gente está com né, seriedade do na coisa, a gente está buscando mesmo, a gente quer, né? Então, agora eu me lembrei. Mas também, né, se a gente não consegue, eu acho que não é demérito. claro. E acho que não é problema. Não é patológico. É humano. Porque é humano. Porque nós estamos em franco processo de evolução e crescimento. Então, no momento, não vamos esperar coisas mágicas. Porque eu introjetei, agora... A vacina entrou no corpo. Até porque, claro, nós somos extremamente inteligentes. E o nosso inconsciente vai trabalhar ao nosso favor. E naquela semana, e naquele mês, e naqueles movimentos, você vai ser mais atenta, você vai ficar mais dócil, você vai... Mas, gente... cai no esquecimento, cai no vício novamente, cai no hábito que... Então, e sim, aí sim, a persistência, a prece, né? A ponderação, porque da mesma forma que a Vê falou, eu ouvi o áudio também e eu fiquei pensando numa palavra, já que, né? Fiquei pensando numa palavra. E eu não gostei da palavra que eu pensei. Foi horrível, né? Com relação ao que eu tenho que mudar, o que eu tenho. Muito ruim, horrível. Quem foi que falou que ficou com vergonha? Alguém falou que Eu tenho vergonha de não ter emoção. Você tem. Pois é, eu fiquei com vergonha da minha palavra. E assim, nada fácil. Nada fácil, mas enquanto a gente pensa e se dá conta, se eu usar essa minha encarnação para trabalhar essa palavra que para mim foi horrível e que eu tenho que mudar, tá valendo, né? Claro. Na verdade, no sentido de proposta de crescer. Isso que a Cláudia colocou é o objetivo da reencarnação. É a gente viver nesse mar de emoções e aprender a nadar nisso. É isso que nos faz evoluir. No final das contas, a gente chega no final, independente se a gente está afogando, a gente está conseguindo salvar os outros. Salvar no sentido de levar os outros junto com a gente para pensar, para refletir essas emoções e tal. O importante é a gente passar por isso. Porque se a gente for, é por isso que a reencarnação é um processo educativo ao longo do tempo, né? Porque ele faz, se não der certo agora, o que é o dar certo? Não é acertarmos. Dar certo é experienciarmos profundamente aquilo. Um espírito que passe pelo tráfico, encarna em algum local,
tanto da favela quanto da Zona Sul, importantíssima, dentro de um alto de um prédio bonitão, poderoso, às vezes as pessoas adentram ao tráfico, tá? Em zonas de tráfico diferentes, mas estão vinculadas pelo tráfico. Passam sua vida inteira no tráfico, de alguma maneira ou de outra. Desencarnam. Foi uma experiência, foi uma encarnação positiva ou negativa? Depende muito. Ambos podem ter saído de maneira positiva da experiência. Mas foi desafiante, mas há um movimento de humanidade, de autoconhecimento, de tudo isso, de sofrimento não somente do ato de dor, mas o sofrimento de sofrer ações, de receber ações e fornecer ações, afetar e ser afetado em relação a tudo isso. Os dois indivíduos podem ter passado de maneira muito positiva e saírem. Diferente de alguém que está sempre fazendo caridade. E no final das contas, a caridade é totalmente subjetivada como um ato sem movimentação do indivíduo. Sim, até porque a profundidade dessas experiências, no sentido do próprio tráfico, como você está falando, né? Existem altos e baixos, existem níveis de consciência. Claro. Então, na verdade, é sempre positivo uma encarnação no movimento de Uma coisa, evolução. quando eu falo isso, não significa que a gente está falando do tráfico, pelo amor de Deus. Não, que daqui a pouco... Não, eu entendi que tu está incentivando. Bem louco. Até porque a grande questão é que é impossível você não aceitar essa realidade. É impossível. Você dizer que ser contra não significa que o fato não exista, e não significa que dentro desse fato, de todos os outros fatos, existe uma estrutura superior, que é uma estrutura espiritual, que ela sim considera o tráfico como um processo evolutivo. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não tem essa leitura pelos espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Não é segundo o Espiritismo, é no Livro dos Espíritos. Eles às vezes têm uma noção, os espíritos respondem de uma maneira muito bem e mal, muito dicotômica, mas tem um nome para isso, que é a estrutura filosófica entre o bem e o mal, que é separar sempre. E a gente vai ver que... Maniqueísta, exatamente. É uma visão filosófica muito maniqueísta, não é espírita. A doutrina espírita também é um conjunto de várias filosofias. Mas a gente percebe que quanto maior a zona espiritual do ser, quanto mais elevado o ser, menor são as dissensões categóricas do que aquilo que pode ou não pode. Quanto mais evoluído o indivíduo espiritual, quanto maior ele experienciar e estar na sua posição elevada, quanto mais ele estiver evoluindo e subir ao máximo, ao topo da sua estrutura de hierarquia espiritual, quanto mais evoluído for, menor ele analisa as categorias em si das experiências humanas. Vai ser uma pessoa preconceituosa. Perfeito. Tudo vai ser válido. Isso é muito incrível. Vai ter um julgamento. Não. Porque nós não conseguimos. Para ver o nosso nível de inferioridade é visto nisso, no nível de julgamento. Por exemplo, um indivíduo mais baixo como nós diria que... lembra o conto que eu falei semana passada? O católico sai da igreja na missa, passa por alguém que apanhou na Assis Brasil, caído no chão, não ajuda. Aí passa um pentecostal lá, um evangélico, a mesma coisa, está dentro da sua igreja, o cara apanhou, foi assaltado lá no Brasil, está ensanguentado no chão, parece que está morto, não vai ajudar, porque, né, de noite, 10 vezes, tem minha família na minha casa. Passa o espírito, sai de espírito, mesma coisa. Aí passa a travesti, que é prostituta, lá, vê aquilo de lá que aconteceu, chama as amigas, leva para um hotelzinho que mora ali, ajuda, vai, leva para vai, e ela paga do seu bolso, porque é uma vida humana, blá, blá. Isso é a parábola do bom samaritano nos dias atuais. Que a parábola do bom samaritano diz: todas as classificações religiosas de caridade anunciada não ajudam. De maneira desinteressada. Mas aqueles que são vistos na periferia social, aqueles que estão postos à margem da sociedade, o samaritano ele era da Samaria, que era um povo, uma cidade que foi invadida por o Oriente Médio, e aí eles acasalaram, tiveram filhos, então foi um misto de descendência, e o resto da pureza judia não aceitava a Samaria como socialmente aceitos.
Não aceitavam como socialmente aceitos. Não eram aceitos socialmente. E aí, o samaritano que não é aceito socialmente por ser impuro é o que ajuda. De mesma maneira, eu coloco a ideia da travesti como sendo alguém que é impura, está se prostituindo, é agressiva, é violenta, mas é ela que provoca o efeito da caridade. Não são aqueles que têm o discurso dado ou a aparência. Isso é muito incrível. Não é pra gente se sentir desconfortado. Pelo contrário, a gente tem que se sentir aliviado que a gente consegue entender isso. E aí a gente olha pra nós e faz esse movimento que Tuana falou, né? Quando você sente ver aquilo, é consciente que você tem aquilo. Que bom que você tem aquilo. Que bom que a gente tem aquilo que a gente diz que é um vício. A gente vai dialogando e a gente está no nosso livro. Já pensou ficar cobrando coisa que é de Jesus para nós? Isso é um problema sério quando as pessoas estão na palestra e ouvem. A gente tem que perdoar, não tem? Tem que amar, tem que estar do meu filho, palestrante. Fique no meu lugar no momento. Fique no lugar de quem perdeu 2 parentes em menos de um ano. Fique. Encare as emoções. Tem gente que, se trocar de existência contra o indivíduo, morre. Se mata. Então, por isso que é muito sério o trabalho no centro espírita. Para encarnado. Mais sério ainda é para desencarnado. Porque se o espírito não gostar da tua cara, se a coisa não for legal, ele vai agir. Se tu deixar. Se tu vibrar. Geralmente a gente tem a tendência de vibrar. Geralmente a gente vai, gente. Oi? Perfeito. E tem outra coisa, a gente sempre deixa, Maria. A gente sempre deixa o rastro. A gente sempre tem um nível de desequilíbrio, de inconsciência. Mas a constância, claro, é o caso que a Solange é humano. Mas se tu não persiste, porque tu tem os deslizes, né? Em que tu atrai assim, os desencarnados que tu não enxerga, mas se tu não persistir naquela vibração, ele não permanece. Ele diz. Mas o problema não está no estado de persistência ou não. Então eu não entendi. Não, ninguém está entendendo nada. A gente está tentando cada um pensar algo para produzir algo individual. O Allan Kardec tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma frase dele, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Olha que interessante, Sede Perfeitos, né? E ele diz assim, o verdadeiro espírita se reconhece-se bem no finalzinho do item Os Bons Espíritas, que é o item 5, bem no finalzinho do parágrafo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas inclinações. Isso é interessante? Não, para domar suas más inclinações. Que nem bichos. Exatamente, tu não mata o cavalo, tu doma. Tu doma. Domar não significa que ele vai fazer o que tu quer, significa que tu tá com uma relação de força. E isso é muito interessante, porque essa frase não diz que você ganha essas más tendências. Tu doma. Isso tem várias consequências. Primeiro, essa frase nos dá a ideia de que nós somos muito profundos em existência espiritual. A gente carrega muita coisa antiga. E quando eu digo antiga, não é de ser a gente Cleópatra, faraó. É de coisa muito antiga. A nossa existência é muito antiga. E segundo, não é fácil. Então pare de cobrar perfeição. Pare de cobrar bom pensamento. Pare de cobrar prece. Leon Denis diz isso. Se não estiver, a prece sendo um movimento de elevação do pensamento, se você não estiver afim, não faça. Porque suas lágrimas são uma prece. Suas dores na hora da perturbação e na hora da aprovação são a prece mais bela que Deus pode receber de um indivíduo. Onde que ele diz isso? Depois da Morte, que é um livro maravilhoso do Leon Denis. Sabe, isso me lembra um poeta tcheco, Heiner, eu não lembro o sobrenome dele, diz assim, eu acho muito propício. Tenho medo que se meus demônios me abandonarem, meus anjos também alcem voo. Porque a sombra, né, a necessidade de tu domar. Porque o que tu faz com tudo isso?
com essas más inclinações. Tu vai domar. Acho que tem uma Se pergunta. tu não tem, e aí daí os anjos Tem uma também. pergunta bem interessante que vai entrar nisso também, que é assim. Se você não é seu corpo, finja por um momento que você não tem seu corpo. Finja por um momento que você não tem os seus vícios. Finja por um momento que você não tem as suas virtudes. O que é você? Me lembro daquela pergunta que o Chico fez. O que é um criminoso? É quando tu é descoberto. Quem é você? Mas essa noção que eu coloquei é a seguinte. A gente não está pronto. A gente está em movimento espiritual. Vocês entendem? A gente chegou hoje, a Atena aqui não vai ser Atena para sempre acima. Inclusive nem o nome. Inclusive nem os milhares de nomes. Quando ela chegar no ponto final da sua evolução, ela será, ou ele será, ou será, o ser ali será o resultado de tudo aquilo que foi. Mas aquilo que foi não vai ser o foi, vai ser o é. O seu passado não existe no passado, o seu passado existe agora, por isso que os seus problemas existem em relação ao passado. Você também é o seu futuro, porque tudo que vai desenvolver para frente, como se o futuro fosse para frente é a Cláudia, não é? Tudo que for vir também está em você. Então não existe nem o passado nem o presente, existe a permanência de você ser aquilo que é. Só que você está em movimento. Qual é a referência de qualquer movimento? Não tem referência. A única referência de qualquer movimento é aquilo que está dentro do movimento. Um carro que anda só pode ter referência daquilo que tem dentro, porque quando já está aquilo que tem fora, já foi, já passou. Por isso que é tão importante essa autoanálise, que é um pouco deturpada na doutrina espírita, a reforma íntima. Parece que a gente vai fazer uma faxina espiritual interna, é uma coisa meio... É um reducionismo filosófico, uma experiência que ninguém consegue fazer. Porque essa faxina vai ser eterna. Sim. Vai ser pá, 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 pá. Então é melhor a gente dar um outro nome para isso. E ressignificar. E é muito interessante. Porque se o erro é o contrário do acerto, se o acerto é aquilo que está próximo da verdade, não é mesmo? E o erro é aquilo que está próximo da mentira, toda vez que você entende que você errou, você está próximo da verdade, né? Toda vez que você entende que você errou, Você está próximo da verdade, porque você entende que você errou. Logo você não erra, você não errou mais. Você não está mais no erro. É um processo filosófico que a gente começa a perceber. Isso tem um livro maravilhoso que se chama Por que Erramos? Eu trouxe aqui, não trouxe? É um livro de filosofia que tem uma área da filosofia que se chama errologia, que é um estudo filosófico sobre o porquê o erro é tão perspicaz na gente. Por que aquela ideia? Por que de 1000 coisas, um erro é visto ao invés de 999 coisas acertadas? Qual é essa lógica? E na verdade essa lógica é emprestada para a doutrina espírita, não, para o movimento espírita em relação à visão de que a gente tem da vida espírita, né? É bem chato isso, gente. A gente podia viver uma vida tão boa, gente, em relação às nossas relações, é verdade. Fala, meu amor. Se a gente é tão, né, não somos tão complexos assim, nessa questão da prática mediúnica, por que esse movimento, por que mexer com isso assim? A prática. Porque já mexer com sentimentos já é uma coisa tão forte, tão... Nossa, nos dá tanta... Isso pra mim eu achei que foi tão válido esse ano, assim, em relação às minhas questões, né, ao meu autoconhecimento. Por que mexer com a prática mediúnica? Porque um dos primeiros movimentos, um médium que não consiga ficar em silêncio consigo mesmo, ele não consegue atender o silêncio dos outros. E todo silêncio é, na verdade, se aproximar da voz interna. Que é o quê? Tudo aquilo que a gente quer comunicar pra gente, mas a gente não quer ouvir. É por isso que a gente fica em barulho, em movimento. Por isso que a gente sempre tá TV ligada, rádio ligado, ou para além disso, cantarolando, sempre com fone de ouvido, sempre procurando informação. Informação é nada mais nada menos do que código. E aí aqueles códigos vêm, a gente se entope de coisa. Quando a gente deita para dormir, a gente não quer ouvir em silêncio, a gente quer dormir logo.
Porque ficar em silêncio com o nosso mesmo é escutar uma voz interna que a gente tem negado. Nessas 3 práticas não vai ter papel nem nada, por quê? Porque a gente vai diminuir a luz, um estado bem tranquilo, as pessoas vão se acalmar e a gente vai ter toda uma sequência de falas minhas para orientação, momentos de silêncio. Essa orientação é a orientação do que eu faço com o meu pensamento agora que eu estou assim. O corpo ele se desliga, porque você não vai ver o corpo. Você vai estar autenticamente a nível de pensamento. Mas você vai ter que ter a intencionalidade do seu pensamento guiado. Isso se chama concentração. Né? Você tem que estar com o seu eu no centro daquilo que está sendo colocado. O centro é, não a mesa, a experiência do seu corpo. Então essas 3 práticas não é mediúnica no sentido de que o espírito não vai... E aí o que acontece? Por que eu tenho certeza que não vai? Primeiro, pelo nível de seriedade aqui. Se a gente quer resultado sério dos espíritos, a gente tem que se portar seriamente em relação ao estudo. A minha segurança está que o nosso nível de estudo aproxima espiritualidade bem séria. Então, acaba que, a nível de primeiro momento, não vai ter nenhum grande movimento de corpo, nenhuma explosão mediúnica. Se houver, acaba que aconteceu alguma brecha não nossa. A gente gosta de dizer que é nossa, né? Culpa. Fulano que não se... Não, foi autorizada para que houvesse uma aprendizagem coletiva. E a gente já está sabendo disso. A gente vai experienciar isso. Nisso aí a minha parte prática entra, envolvendo o médium, envolvendo o espírito, falando, conversando, dialogando, como isso vai ser. Mas eu creio no fundo da minha alma que não vai acontecer isso. Sinto que vai ser um movimento de mediunidade. Mediunidade é a comunicação entre, né? Um espírito e outro, né? Se várias vezes a gente tem personalidades internas passadas, quantas vezes a gente não comunica com essas espiritualidades internas? É isso mais tarde que desenvolve o que a gente chama de animismo, que é uma falsa comunicação mediúnica. Ou seja, o cara vai lá, mediuniza, eu sou um cara lá da época dos escravos, lá, matei vários escravos, aqui me perdoa, vai mesmo, vários tratamentos. Quando descobre que não era espírito nenhum, fora, era o próprio espírito do médium. Isso é animismo. Anima a alma é um processo de movimento da própria alma, não é um processo de movimento mediúnico, mediunismo, que é de outra alma. E isso é bom acontecer, essa catarse espiritual, essa largada disso. Pode ser, por exemplo, que ao longo do nosso semestre que vem, vários de vocês tomem processos anímicos. O importante é a gente saber reconhecer um pouco isso. O médium saber que aquilo permeia uma auto-espiritualidade, não uma exo-espiritualidade. Uma espiritualidade que vem de fora. Sabendo disso, a gente consegue um processo educativo muito mais firme. Então não te apavore em relação ao seu próprio corpo. Uma lei que é fiel é você controla o seu corpo. Não existe força externa que controle o corpo de você. Então essa força é mental. Ela é fortalecida pela sua mente. Eu controlo. E isso é muito interessante. Mas é a prática, né? O importante nas 3 semanas que vierem é exercitar. É exercício. Sem tom religioso de culpa, de erro, estamos entrando numa área mística. Estamos entrando como é que é? No culto sagrado. Então, como é que é no culto sagrado? Não. Venham normais, cuidando das questões vibratórias, etc e tal. Vocês vão receber isso direitinho. Mas tendo essa religiosidade muito mais internalizada, acho que é sério o negócio. A gente não vai estar brincando. Né? Você confia em mim? Então eu confio em você, então vai dar tudo certo. Uma reunião mediúnica que as pessoas não confiam umas nas outras, aí sim começam umas quebradinhas aqui, umas quebradinhas ali, mas a gente tem um apoio vibratório muito bom, um apoio espiritual muito, muito, muito interessante. E é exercício, é prática. O que é essa confiança? Você confia em mim? Mútua? Eu confio em vocês. O que é? É ter fé de que... É ter fé. Confiança vem do latim confides, que é ter fé. É ter a força de que... Aí a confiança tem muito a ver com esperança, né? Você confia de que no futuro as coisas podem ser melhores ou que tem algo a mais para vir. Eu confio, por exemplo, que a Cris vai desenvolver uma boa capacidade mediúnica em relação a ela. Ela confia em mim em relação à minha orientação em algum sentido. Não posso orientar ela na vida ou no mediúnica, mas no movimento que a gente faz. Essa confiança de que vai vir o melhor. Certo.
Isso é confiança. Eu confio de que tu vai vir o melhor de ti, que vai vir o melhor da Irani, vai vir o melhor de todo mundo aqui. Eu confio, senão eu não estava aqui dividindo. Né? Eu costumo dizer sempre, assim, numa mediúnica, tu falaste sobre animismo, e que é uma necessidade muitas vezes, porque é uma catarse, numa experiência do próprio espírito. Mas assim, ó, eu sempre digo, ninguém sai de casa para vir aqui brincar, né? Eu assim, ó, nós deixamos alguma coisa em casa, né, gente? Deixamos a nossa família, o nosso lazer, enfim, qualquer compromisso, um filme, um programa, e viemos aqui. Ninguém veio aqui brincar, eu sempre venho aqui brincar de receber na mediúnica. Eu sempre acredito também, como tu disseste, essa crença que todo mundo vem com muita seriedade. Algo mais, um chamamento. Eu vou mandar primeiro direitinho. Então eu acredito que nós, que aqui estamos, né, deixamos toda segunda-feira alguma coisa, né? Então eu acho que com muita, eu tenho certeza, que é com muita seriedade, com muita vontade de vivenciar, experienciar e aprender, né, a prática mediúnica. Mas na verdade é só, tem umas questões aí que dá para discutir, por exemplo. O discurso da seriedade não é o momento da prática mediúnica ou a presença em todos os momentos. Ela é exatamente o tom da qualidade do trabalho, né? Ou seja, o quão a gente se joga nisso tudo que a gente discute. Imagina, vocês se imaginem que todo o trabalho de você, todo esse movimento que a gente tem, está aqui escrito. E se vocês forem pegar o material de vocês, as aulas de vocês, todas, quando eu digo todas, são todas. Elas não são ao léu. Elas têm todo o material acompanhado aqui nesses documentos aqui. E isso significa o quê? Significa o quanto a gente sabe o que está fazendo. E é por isso que quando eu olho isso daqui, eu fico confiante de que a assistência espiritual existente, ela vê todo o movimento de construção. Inclusive, disse isso para vocês no primeiro dia. Essa estrutura aqui, passa, dá uma olhadinha. Essa estrutura, ela pouco tem coisa minha. Ela tem um pouco de inteligência minha, no sentido de onde que eu procurava os números, os títulos das coisas. Agora, as construções, a Glaucia falou comigo numa segunda-feira, não, numa quinta-feira, que era o curso de Educação para a Morte. Na sexta-feira eu já tinha mandado por e-mail para ela o material. Eu passei a madrugada trabalhando em cima disso. E aí a gente começa a perceber que, para além da gente dizer, em relação a qualquer trabalho no centro espírita, né, da forma como a gente apresenta, é do quanto a essência da gente está vinculada a isso. A gente poderia ter todos os estudantes aqui desde o primeiro dia da aula, né? A gente poderia não ter faltado nenhum dia de segunda-feira. A gente poderia ter feito de maneira muito ferrenha. Mas e o produto final? Que, para além da prática mediúnica, além de se comunicar com os espíritos, a vida de cada um aqui é ser respondida. É sentir a vida ser respondida, devagarzinho. Ou ser fortalecida, ou ser desafiada. Eu acho que a Ana, para além de qualquer uma aqui, a Ana tem uma experiência de desafio muito grande, nesse sentido, exatamente por ter 2 desencarnes em pouco tempo e ser muito atual isso. E o quanto essas nossas experiências mediúnicas, elas vão auxiliando na existência do indivíduo. Essas 3 semanas, elas não vão ser aquelas semanas de comunicação alta, comunicação mediúnica. Então ninguém espere, como a gente já estudou aí, altas psicografias, até porque é um trabalho de autoconsciência em relação a isso, né? Mas é sério em relação ao nosso conteúdo. Sério, eu gosto de dizer isso, a Maria colocando a seriedade, eu gosto de lembrar sempre que a seriedade não é a cara fechada. Não é o limite do nosso corpo, nem a roupa que você está vestindo, não é pelada, né? Não é essa a seriedade. A seriedade é saber como você está fazendo, por que está fazendo, qual é o resultado e o resultado veio de onde do processo. A Cris saiu super bem, super ótima, super maravilhosa. Por que ela saiu assim? O que no curso fez ela ser assim? Por que a gente vai continuar tendo no curso assim? O que não vai ser bom, o que vai ser bom para ela?
Mas eu ainda estou sentindo que vocês estão pegando um curso que é único para vocês. Porque se realmente passar para a noite, para a faculdade lá, vocês pegaram um curso que é tipo, feito para vocês. Sem dúvida. Dulce, Eu também acho. o que você acha? Tanto que quando veio a mensagem que nós não temos aula na semana passada, né? Eu acho que nós estamos precisando mesmo mais uma semana assim, pensar, para mim foi bom. Não vir logo naquela semana das palavras depois, para mim foi muito bom, porque naquela semana assim aconteceram coisas, nem vou contar porque foi muita coisa. Uma questão assim de paradigmas para mim, né? Eu tinha uma questão que eu nem considerava mais importante. Meu marido trabalha no local de trabalho, tinha uma colega que eu conheci ela uns 10 anos atrás. E sabe quando tu conhece a pessoa assim, tu vê ela e tu não quer ver ela. Tive uma impressão péssima. E ele trabalhou vários anos com ela, agora ela está aposentada. Então nunca me inspirou muita confiança. Não gostava dela, não sei porquê, não gostava. Daí, e meu marido sabia que eu não gostava dela. Tinha uma implicância com ela. Ela se aposentou, deve fazer já uns 4, 5 anos. No feriado, a gente recebeu uma visita de um colega dele de Brasília, que era muito amigo dela. E meu marido teve o topete de me perguntar se ela podia vir jantar lá em casa. Mas para mim isso teve vários significados. Um que realmente para ele não era importante, porque a minha implicância com ela não fazia sentido nenhum. Né? Então, estava tranquilo. E eu, vou dizer que não, né? É uma oportunidade, dois colegas sempre veio de muito tempo, mas tal, também não queria dizer que não. Então, a boa semana, então, na minha visão, eu ia fazer uma concessão muito especial, né? Deixando a pessoa vir, não, pode convidar. Aí, falei, a minha casa fica tudo bonito, né? Tudo bem boa e coisa e tal. Eu queria também, queria me sentir bem, para não me sentir diminuída, né? E daí, quando a pessoa chegou, vocês não podem imaginar a minha dificuldade do que eu ia sentir. Ela é um pouco mais de idade, né? Ela chegou toda franzininha, muito magrinha, muito doente, com um aspecto físico assim, muito. Fiquei com pena, né? Fiquei com um sentimento. E aquela coisa assim, será que eu fui injusta com ela? Será que eu não deveria ter sido mais amiga dela? Quem sabe eu podia deixar ela numa situação diferente, né? Tudo aquilo eu pensei assim, enquanto que, claro, conversava, vocês vieram, eu fui correndo tudo bem, tudo tranquilo. Tanto que eu pensei em ajudar ela, né? Porque ela, em um determinado momento, a gente tinha um colega lá que estava doente, e ela trouxe para o meu marido uma água fluidificada para entregar para ela. Meu marido não é espírita, mas ela trouxe, né, para entregar para ele. Eu fui junto, entreguei, então eu achava que ela tinha algum conhecimento espírita. Aí eu perguntei para ela, para falar se ela estava indo em algum centro. Ela disse não, que ela não tinha mais, que ela só simpatizava. Aí eu não gosto quando alguém chega assim para mim e diz assim, nossa, mas como tu é bonita. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é uma coisa exagerada, a pessoa quer agradar de uma forma, não é convincente, né? Então aquilo já me deixou completa, entendeu? A tua palavra de hoje é autoestima baixa, vai, Se ela tava Olha só todos os sentimentos que eu tinha. Primeiro, era uma coisa muito tempo que eu nem me preocupava mais. E de repente ele resolve, né, convidar ela e me pede se pode convidar e tal. Claro. Então tudo aquilo foi numa manhã até de noite. Isso foi assim, uma enxurrada, né, de sentimentos. Mas eu fiquei mesmo muito comovida com a situação dela. Eu fiquei com muita pena. E o que eu penso quando eu vejo uma pessoa muito doente, né? Eu disse, poxa, mas essa pessoa, o que ela fez para merecer isso? Desculpa, meus amores. Né? Porque ela tem cardia, ela resolve um problema, começa a ter outro, faz cirurgia e coisa e tal. Mas o que leva uma pessoa a ter que passar por tudo isso? Eu procuro analisar. Daí ela foi embora, daí, claro, tudo bem, conversamos, coisa e tal. Aí ela me deu o número do telefone no WhatsApp, eu disse para ela que ia mandar umas mensagens, né? Que a gente tem recebido muitas mensagens da doença, do que vem, que são os pensamentos, coisa e tal. E eu ia passar isso para ela.
depois eu fiquei mais indignada. Eu mandei as mensagens para ela, a gente vê que ela respondeu, mas ela nunca me respondeu. Então, a minha preocupação é assim, tem realmente alguma coisa a ver, não é só meu, né? Porque se eu mandei para ela e ela não me respondeu, é porque ela também tem alguma coisa, ou ela não gostou da maneira, ou ela não gostou que eu fiquei com pena dela, né? Alguma coisa assim foi... Mas eu fiquei com aquela interrogação e a minha semana assim foi muito... Até que passou aquilo aí, depois eu só tranquilizei, né? Fiquei... Quando eu botei para fora e disse assim... eu estava bem irritada, muito impaciente com a situação, depois pelo fato dela não responder, né? Daí eu disse para o meu marido, que engraçado que ela não respondeu. Eu disse, ao menos ela ligou, tu sabe como é que ela está, porque ela ia fazer uma cirurgia nos olhos, né? Eu sei como é que a mulher visualizou, mas não visualizou. Aí ele disse, não, ela não deu mais notícias. Eu disse, então não deu notícias. Mas foi muito sentimento, muita coisa que eu já tinha esquecido. E agora eu fico com aquela questão ainda. Poxa, tinha alguma coisa a ver realmente a minha antipatia por ela, porque a primeira vez nunca tinha tido uma reação assim de olhar para uma pessoa, cumprimentar ela, tudo bem, e por outro lado, não querer mais nem chegar perto dela. Vou te dizer uma coisa que eu já disse uma vez aqui, vou repetir a única coisa que eu vou dizer, não vou dizer nada em relação ao contexto, vou dizer só uma coisa que eu já disse aqui. E depois a Cláudia, ela mandou no grupo, já faz umas semanas, ela que se resume na verdade no conto que ela encontrou que fecha com o que eu falei. O discípulo chega para o mestre e pergunta, mestre, como é que a gente faz para deixar de odiar o outro, para deixar de pensar no outro, para deixar essa mágoa, para deixar essa raiva, como é que faz isso? Aí o mestre olhou, você tem certeza que você quer saber? Quero saber como é que eu deixo de ter tudo isso contra o outro. Aí ele disse, não existe o outro. Ela nunca existiu em relação à tua pessoa. Sempre foi tu e aquilo que tu achava que era. E tudo isso, a expectativa, e tudo. E Gisele, como foi? Não veio? Não vi. Mas como foi? Eu tive umas últimas semanas estou voltando, mas foi um monte de coisa. Mas tá bem? Bem mesmo? Mais ou menos biologicamente? Não, estável. Mas tranquilo. Pati. Eu peguei. Não, eu peguei sobre inveja, né? E eu achei assim, eu peguei outras palavras que talvez me afetassem mais, né? Mas aí eu fiquei, a inveja eu pensei assim, não me considero uma pessoa invejosa. Mas talvez assim, fiquei pensando talvez em relação ao meu trabalho, né? Que eu comecei a questionar algumas coisas, algumas escolhas que eu fiz na vida, assim, que quando eu vejo assim, as minhas ex-colegas que tiveram uma ascensão e eu escolhi bastante a família junto com a profissão, né? Aí eu tenho alguma coisa assim, mas foi bom porque eu pensei assim, mas eu queria estar no lugar delas, não. Porque eu sou, isso que ela falou, assim, eu também sou assim, sou muito prática. E eu sou muito resolvida, assim, com as coisas. Então, assim, foi bom porque eu percebi que se eu teria inveja, mas eu não quero, não. Eu quero como eu resolvi as minhas coisas. Então, foi bom porque eu me senti mais resolvida. Ainda, assim, foi um trabalho legal, assim, que eu vi que eu escolhi aquilo que eu queria ter escolhido. Eu não vi naquela aula, né? Mas o que eu faço? Graças ao trabalho maravilhoso do colega, eu assisto depois. E aquela foi uma aula que eu me emocionei. Porque eu peguei isso tudo para mim. Primeiro, aquele relato que você fez sobre o samaritano, aquele da rua ali, né? Aquilo que eu pensei profundamente aquilo, o que eu faria, né? Eu me emocionei, chorei com aquilo, parei, chorei. E eu, enquanto as palavras, quando eu analisei todas as palavras, comecei a pensar, né, para mim, o que pega pesado para mim, julgamento e culpa também. A gente cresceu no meio de uma religião católica, né, muita punição, muita culpa, muita coisa, muita proibição, né? Tanto da gente ver que cada vez que o pai e a mãe nasceu o filho, a mãe ia se confessar para o pai. E tanto pecado era aquilo. Aquilo ficou na minha cabeça. Tinha que a primeira coisa, depois de um tempo, quando a mãe podia ir para a igreja, tinha que se confessar para o pai.
para ver que tipo de coisa que a gente culpa, que a gente trazia, né? Então, tanto a culpa, né, também, uma coisa que eu tentei durante o tempo tirar de dentro de mim, né, de culpa pelas coisas, né? De que me culpar tanto, né? Eu me perdoar por tantas coisas. Eu me perdoando, né, vai facilitar muito mais. E o julgamento também. Isso, dessa culpa vem o julgamento, de julgar, né? Aí eu pensei, dentro só dessa encarnação aqui, o quanto eu já progredi, quanta misericórdia eu tive, Deus teve comigo, né? Ou sei lá, né? Então eu fico pensando, nossa, quanta coisa eu cometi. Que direito julgar. Isso é um trabalho que faço imenso sobre mim, né? E passivamente eu tento não julgar. Então eu peguei esses dois. A culpa aqui, primeiro, julgamento, julgar. Analisei muito profundamente, apesar de não ter vindo na aula, mas trabalhei em cima disso. Como eu já melhorei com isso aí. A confissão existe ainda, né? Sim. Sim. Os bons. Mas como assim, tu sentado, aquele negocinho Aham. que senta, fala ali, Sim. alguém tu fez, Sim. Isso é aquilo mesmo que é filme. Ensinar a Aquilo gente, que aparece no vídeo. seja lá o que tu Quem é fizesse, que faz isso? bastava confessar, confessei, saiu dali, não é, isso é Já está totalmente vivo. errado. Aí Meu eu falo de Deus, confessar, eu perdoa. fico querendo confessar nos pontos, Que? eu fico mais... Quantos anos tinha? 15. Depois, mais tarde, eu fiquei pensando, assim, anos que eu penso assim, mas eu não sei se eu... Quantos anos tinha? Eu sei, assim... 9, 10, Tá, é 11. que tá num nível infantil Mas assim que- de... Mas ele fazia sentar no colo dele pra me confessar, sempre. Ah, eu não vou julgar. Não, Mas mais pai tarde também eu coloca no fico colo, fazendo nada, assim, né? Mas Eu julgo porque minha mãe, essa igreja católica, essa quase Mas não dá pra generalizar, né? O estado emocional ele não pode te fazer entender o estado intelectual, né? Jaqueline. Bom, o meu caiu em maturidade, mas tinha caído culpa. E eu acho que para mim cai mais a questão de culpa. Eu me culpo muito de muitas coisas que de repente outras pessoas não iriam culpar. E a questão da imaturidade, foram 2 semanas. A primeira semana aconteceu uma situação e eu pensei, mas isso é imaturidade, maturidade por conta. Cobro maturidade dos outros e eu estou sendo imatura. E na segunda fiquei preocupada com a minha gatinha que estava doente, cuidando dela. Não me preocupei muito com as outras coisas. Só cuidei dela para quando ela partiu bem cuidadinha. Eu só achava, naquele livro que tu disse sobre aquele perispírito do Zimmer, tem um capítulo sobre doença. E pra gente mudar esse pensamento sobre doença, de ficar com pena da pessoa, é bem legal. Assim, bem legal. Mas o texto acho que é tu tem livro, não tem? Hoje eu vou já mandar o texto, tá? Qualquer coisa eu vou fazer assim, ó, eu vou procurar o texto, vou mandar o link pelo WhatsApp e vou mandar o texto por e-mail. Que eu vou mandar para o meu celular mesmo e aí eu consigo agilizar isso. Eu só peço para vocês que confiem realmente, tá, gente? Que trabalhem essa ideia de que vai ser levado realmente. Eu preciso agora fazer um relatório. A gente não trabalha só nisso, não. A gente trabalha também para fazer relatório do trabalho aqui para enviar para a direção, né? E aí nesse relatório tem que ter toda uma noção, assim, de organização, de como é que vai ser. Aí eu vou pedir para vocês mandarem um brief. É uma inspiração. Também uma inspiração. Um briefing. Não, que vocês me mandem por e-mail, sabe e-mail, né? Vocês me mandem por e-mail escrito, assim, um parágrafo de como é que foi, como é que não foi o parágrafo de 80 mil palavras. Não, mas como foi o trabalho no ano, né? Tipo, como é que foi o meu trabalho, como é que foi o trabalho do conteúdo. Assim, ó, tem que falar de 3 coisas. Do conteúdo trabalhado, de mim e de vocês. 3 coisas. Feito isso, eu consigo ter um relatório bem bacana para enviar para o pessoal, que é isso, dá o mérito da gente continuar no que vem. Ela vai continuar. Até quanto? Não, pode ser nesse finalzinho, início de dezembro, Tá certo, gente?
Dia 19 a gente vai ficar, a casa vai fechar, vai terminar dia 12, mas dia 19 o Wilson vai estar aí pra gente fazer o nosso último trabalho, tá? Aí tem que contribuir uns 2, 3 pila pra a gente poder pagar ele. Tranquilo, isso já é um movimento nosso, né? Perfeito, gente. Porque eu cheguei um pouquinho depois. Aí, segunda-feira que vem... Não tem aula. Não tem aula. E aí a gente vai ler sobre isso, vai mandar... Sobre a preparação. Preparação é o texto. Então, Gisele faz a prece de fechamento pra gente. É só Refletir, pensar e se preparar. Vamos para a prece, então. Momento da prece. Deus Pai amado, o Senhor Jesus, nossos amigos de luz, que nos acompanham e sempre nos instruem e nos auxiliam nessa caminhada. Somos eternamente gratos por todo o auxílio e pela condução dos trabalhos que sempre realizamos, não somente na casa, mas nos nossos lares, lendo, buscando conhecimento de todas as formas. Que possamos voltar para nossos lares em paz, em harmonia, levando essa energia a todos que nos cercam, sendo positivos e trabalhando sempre, Senhor, no bem. Que assim seja. Fecha.